Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia aos ouvintes desta emissora Rádio Café FM de Espera Feliz. Mais uma quinta-feira com o programa Estação Rural. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Chico Heitor, que vai falar alguma coisa também. Primeiramente, nós queríamos falar a respeito do mercado de café. Os contratos de café na Bolsa de Nova York, na última semana, de 8 a 15 de março, entrega em maio, oscilaram mais uma vez, caindo 1,21%, correspondendo a 225 pontos ou 2,97 dólares. Quanto ao dólar, tivemos uma pequena oscilação do dólar, que subiu 0,34. Então, queda na bolsa e alta no dólar, tivemos perda do café na Bolsa de Nova York, porque a queda na bolsa foi maior do que a alta do dólar. Os fundamentos continuam os mesmos. Consumo em alta em todo o mundo, a falta de estoque de segurança. Nós temos uma preocupação, o abastecimento do Robusta, com seguidos problemas. Nós temos os três maiores produtores de café, fora o Brasil, que é o maior, Vietnã em segundo lugar, Colômbia terceiro, Indonésia em quarto, sendo que a Colômbia arábica e Indonésia e Vietnã Robusta. Então esses países estão com problema de abastecimento, inclusive estão importando café do Brasil. O que o Vietnã e a Indonésia faz? Ele importa café do Brasil para atender o seu consumo interno e exporta os seus cafés que tem um preço maior que o café brasileiro. Então é isso aí. Na cotação da bolsa, o café Robusta está subindo mais. Inclusive hoje o café Conilon está quase no mercado, está ao mesmo preço do Arábica Rio. Uma coisa difícil de acontecer, uma vez que nós sabemos que a produtividade do Conilon é exatamente o dobro do Arábica. Então nós tivemos isso aí tudo, né? No mercado da semana, os compradores aumentaram e diminuíram as bases de preço, acompanhando o sobe e desce das cotações de Nova York e do dólar frente ao real. O negócio continua lento, com poucos vendedores. As vendas estão aumentando nesses primeiros meses de 2024, mas as negociações são sempre difíceis, atrapalhadas pelo sobe e desce das cotações de Nova York e Londres, e pelas incertezas climáticas, que trazem muita insegurança aos cafeicultores. Nós vemos aí essa questão do El Niño, Laninha. Olha as temperaturas que nós estamos sofrendo aqui no Brasil. 3 graus acima daquilo que acontece usualmente. Então, isso aí tudo. No mercado regional, o café, ele continua com um preço assim até razoável, 980 o duro e 880 o rio, dependendo do comprador que foi consultado. No último programa nós falamos sobre a história do café da Zona da Mata. É um negócio muito longo, então nós falamos muita coisa, mas nós deixamos alguma coisa que eu acho importante nós falar. Importante que quando o IBC começou a financiar café na nossa região, o produtor não conhecia adubo, nunca tinha visto um adubo químico na frente, não conhecia calcário, nunca tinha visto um calcário, só sabia plantar lavoura morro abaixo, ajudando a descida das águas. Aí ele teria que mudar isso tudo. Foi muito difícil. O café devia ser plantado em nível, cortando as águas. Ele teria que usar adubo químico.
usar calcário, usar muda feita em sacola, em viveiro. O que acontecia até 1960? O produtor plantava café, ia lá no mato, arrancava a muda de café e plantava. Aquilo demorava vários anos para começar a dar alguns caroços. E na época, quando o IBC financiou café, lá com 2 anos e meio, 3 anos e meio, já produzia uma quantidade muito grande de café. Outra coisa também é o seguinte, a nossa região está aí, especialmente o município igual a Espera Feliz, grande produtor, tem grandes produtores aqui, mas se eles analisar, o avô dele começou plantando café lá há 50, 60 anos, financiado pelo IBC, 3, 4 mil cafeeiros. Ninguém tinha dinheiro na nossa região. Aí a coisa foi evoluindo, crescendo, e hoje nós estamos aí com uma cafeicultura fantástica, mas cujos alicerces foram feitos naquela época. Se não tivesse feito isso, bom, não tinha nada. Então, nós falamos muita coisa. Uma coisa que nós falamos sobre a broca do café. Então nós estamos aqui com o nosso amigo Chico Heitor, que tem um testemunho muito grande a falar sobre a broca do café daquela época. Fala aí para nós, Chico Heitor, quando você conheceu a broca e como é que era a broca? Bom dia, Renato, bom dia, ouvintes desta emissora. É um prazer muito grande estar aqui coadjuvando nesse programa com o Renato, e vou contar uma experiência, uma história que aconteceu comigo. Quando eu era menininho, eu tinha 6, 7 anos, nós morávamos lá no município de Alegre, na vila de Celina, numa comunidade rural chamada Vargem Alegre. A gente morava na fazenda do José Vieira de Gouveia. E ele tinha uma máquina comunitária lá na fazenda, e a gente morava a uns 20 metros da máquina. E lá tinha um maquinista, que morava entre a máquina e a nossa casa. Um dia, sou Belo maquinista, o nome dele, Belo, fui lá em casa, na vendinha do meu pai tinha um botiquinho, e falou com ele: Francisco, vem cá pra você ver o que tá acabando com a lavoura aqui na nossa comunidade. E eu escutei aquela conversa ali do meu pai com ele. Pai, eu saí atrás, fui ver também o que estava acabando com a lavoura. Para minha surpresa, eu fiquei com medo do que eu vi lá naquele dia. Só Belo entrou lá dentro da máquina, tinha um monte de broca lá no pé da máquina assim, igual um monte de café no terreiro. Trouxe uma lata de 20 litros cheia daquilo e jogou lá no terreiro, e aquilo ficou esparramado e as bichinhas andando para todo lado. Aquilo me fez medo, me assustou. Depois eu falei com meu pai: esse bicho vai comer o mundo, vai comer as lavouras tudo, vai comer os pastos, não tem nada que segure isso. E foi aí que começou a fazer o combate à broca. Então, aquele ano foi um ano terrível. Só Belo levou nós lá dentro da máquina e mostrou um café que ele tinha limpado e que tinha tirado aquela broca. O saco normal de 60 quilos pesava 30 quilos de café. E não era café, era pior do que esse fundo de benefício que nós vemos hoje nas nossas máquinas aqui. Uma coisa incrível. Aquele ano foi assim para todo lado. Não tinha uma lavoura que deu, outra que não deu. Todas. Como você fala aí que a broca é o sócio do produtor, lá ela virou o dono mesmo da produção de café. Então, para o ano, começou as pulverizações. Você sabe o que era a pulverização naquela época? Era polvilhamento. É o polvilhamento. Tinha uma bomba tocada manualmente, que tinha um ventilador dentro dela e tinha uma mangueira, e o cidadão saía para a lavoura pulverizando o pé de café. O pó de broca, que era chamado, ele era meio acinzentado. Quando chegava de tarde, a lavoura estava até amarelada, e o cidadão também, a roupa dele estava, que era uma poeira só. E sem máscara, sem nada, ele respirava aquilo tudo o dia todo. Segunda, terça, quarta, semana toda, pulverizando café. Você vê uma coisa, né? As lavouras nossas eram tudo morro abaixo, eram verdadeiras moitas de café, que tinham 10, 20, 30 guias
é muito difícil esse controle com o polvilhamento, famoso BHC, né? Um negócio altamente tóxico, não é isso? E que epidemia que aconteceu. Porque a broca entrou no Brasil em 1914, São Paulo. Depois lá começou a espalhar em São Paulo, veio para nossa região, demorou também um pouco e aí virou uma epidemia. Agora o que acabou com a broca? Foi a erradicação do café. Arrancou o café, ficou muito pouco café na nossa região, aí a broca, que só vive no grão de café, acabou. Eu já falei que a nossa zona da mata, que no ano bom aí produz 7 milhões de sacas de café, 8, produzia 300 mil sacas de café, certo? Você ia de Muriaé a Caratinga, você não precisava mais do que os dedos das mãos para contar as lavouras de café. Hoje você vai nessa região, é um verdadeiro mar de café. Agora, o controle da broca ele é sempre muito difícil. Se nós tivermos uma epidemia de broca de novo, é muito difícil controlar a broca, é só com pulverização, tem que atingir o fruto, a lavoura é fechada. Então, o melhor caminho mesmo é aquele que o produtor faz. Colher bem o café, não deixar café na árvore e no chão, não deixar a lavoura abandonada. Se quiser acabar com a lavoura, não abandona ela, vai lá e erradica ela. Ou faz pasto ou planta café, mas não deixa a lavoura, porque pode virar uma epidemia de novo. Então temos que ter cuidado nesse aspecto. Outra coisa é o seguinte, que nós queríamos falar a respeito da renovação da nossa cafeicultura, essa história, é que aqui na nossa região foi feita uma reforma agrária, natural a reforma agrária. Se você chega em determinados produtores muito bem sucedidos, como é que você começou com a sua vida? Ele não invadiu propriedade de ninguém, não queimou nada, não estragou nada para ter terra, não. A nossa região não teve isso, não. Ele falou, não, meu pai era meieiro de café do fulano, aí eu continuei lá, teve um ano que tive uma produção boa, comprei uma propriedade, aí fui lá tocando a propriedade, depois fui comprando outras propriedades e hoje me tornei um indivíduo bem localizado na produção de café. É muito comum isso aqui na nossa região. Então foi feita uma reforma agrária tradicional. Nós temos aqui o Chico, né, que foi parceiro lá do Johnson, né, do nosso amigo Johnson, que hoje já faleceu. Fala alguma coisa sobre isso aí. Renato, voltando à broca, um minuto. O remédio primitivo era o HCB. Depois começou aquela briga lá, porque era veneno e tal, o laboratório modificou alguma coisa lá e inverteu a letra. Aí veio o BHC, mas no fundo era a mesma coisa. BHC. Isso. Pois é, eu morei lá no Johnson, trabalhei lá um tempo. E a minha propriedade não foi adquirida com o que eu tirei lá no Johnson, que eu tive outras atividades aqui na rua. Eu fui corretor de imóveis aqui na rua há muito tempo. Mas lá nós tivemos exemplo de pessoas lá como o Chico Lopes da Rocha, lá na Vargem Alegre, alô Chico, aquele abraço, que foi meieiro lá, o pai dele foi meieiro, o Jorge Pirão, cunhado dele, foi meieiro, o Jorge Mata, que veio do Rio de Janeiro, um menino que nunca tinha conhecido café, não sabia de nada, mas chegou aí, abraçou a causa, fez lavoura, tocou lavoura, e é um produtor exemplo na comunidade e conseguiu comprar a sua propriedade com o suor do rosto dele, ganho lá na propriedade do Johnson. É exatamente isso. Então, porque a gente vê, aqui na nossa região também nós temos aquela questão do banco da terra, né? Então, como é que é isso? Produtor querendo vender a propriedade, querendo mudar. O Tico também comprou propriedade, trabalhando de meieiro lá no Johnson. Isso mesmo. Então nós vemos também o banco da terra. O que acontece? O produtor já querendo vender a propriedade, às vezes querendo mudar de atividade, resolvia vender a propriedade.
e vender para pequenos produtores, às vezes até os meieiros. Aquela propriedade era dividida em tantas glebas, certo? Era avaliada a propriedade por órgão especializado. Aí o governo pagava ao proprietário e os meieiros, os pequenos, ficavam devendo ao governo um prazo. Assim. Isso foi feito aqui na região, algumas propriedades, e foi sucesso também. Nós vemos aí propriedade onde o pessoal está lá muito bem organizado. Agora, o que nós notamos isso é o seguinte: eu tenho um amigo indivino, um amigo de 50 anos, ele resolveu vender a propriedade para os meieiros. Aí foi lá, fez o trabalho, pegou a documentação, porque toda a documentação tem que estar certa, tanto do vendedor como do comprador. E a documentação toda, o agrimensor foi lá e dividiu aquilo tudo e tal, e aí tocaram para frente. 6 anos depois, nada. Aí o cara resolve, já vai vender hoje uma coisa, 6 anos depois é outra coisa. Aí não deu certo. O problema não ter dinheiro, né? Aí o sindicato trabalhava bem nisso aí e tal, arrumando os compradores, mas falta de dinheiro. Então esse amigo, a lavoura dele acabou toda, que ele entregou para os meieiros lá para dar 20% para ele, mas às vezes o cara não tinha tanta condição e a lavoura ficou acabada. Aí nós tivemos que começar aquilo tudo da estaca zero de novo, e hoje está lá a propriedade reformada, mas então foi muita perda de tempo. Então nós temos muito caso nessa área aí que não saiu. Agora tem alguns casos que o financiamento saiu, os produtores estão lá, os pequenos produtores, desenvolvendo a sua atividade. Agora, no Brasil, essa questão de reforma agrária, MST, não é isso? Com invasão de terra, destruição de patrimônio e tal, aconteceu isso. Agora tem uma CPMI lá na Câmara, a gente vê aquelas audiências lá de vez em quando, né? O que acontece é o seguinte: a evasão desses localização aí, desse assentamento, foi muito grande. Porque você dá terra pro camarada, mas não dá mais as outras condições para produzir, pronto, ele não vai produzir, larga aquilo para lá. Então, que é um sucesso muito grande. Então a nossa cafeicultura proporcionou uma reforma agrária fantástica, que foi feita na base do trabalho, do suor, e nada de briga e nada de destruição. Agora, outra coisa que essa nossa história da nossa cafeicultura é o crescimento dos municípios da nossa região. Se nós pegarmos esses 12 municípios da região de Carangola, que foram no passado o grande município de Carangola, que começou a desmembrar em 1928 com tombos. Depois foi Espera Feliz, Divino e tal. Esses 12 municípios, se analisar direitinho, nós temos Carangola, que é uma cidade que tem café, o município até razoável, mas ela vive da prestação de serviço, especialmente na área da medicina. Agora, os outros municípios, se vocês vão separar município que quase não tem café: Faria Lemos, Tombos, São Francisco e Pedra Dourada. Tem muito pouco café. Esses municípios crescem igual o rabo de burro. Eu pego o município de Faria Lemos, em 1960, tinha 3.188, tinha 6.458 habitantes. Sabe quantos habitantes que tem hoje? 3.188. Uai, diminuiu? Não, e ele teria, em função do crescimento vegetativo da produção brasileira, ele tinha que ter 12 mil habitantes. Verdade. Aí, às vezes, levanta essa lebre assim. Tem distrito aí que teria que acabar, município que teria que acabar e voltar a ser distrito de novo. Mas cadê a condição política para fazer isso? Não tem aprovação. Os políticos vão acabar um negócio que beneficia ele? Não vai. Mas pensando bem, município assim, tinha que passar. Faria Lemos tinha que voltar a ser distrito de Carangola de novo. Tinha que voltar às origens, voltar às origens, porque cresce igual rádio burro. Agora, Espera Feliz tinha em 1960 9.554 habitantes. Hoje tem 24 mil. Cresceu, dobrou.
Teria que ter 27 também, considerando o crescimento vegetativo da produção brasileira. Agora, é um município que cresceu bastante. Você conhece bem Espera Feliz, até mais que eu. Há 40 anos atrás, Espera Feliz era um ovinho aqui, acabava ali na Rua Carangola ali e tal. Pra lá não tinha mais nada, não. Aqueles postos de gasolina, aquele Vale do Sol ali, eu cansei de andar em lavoura do seu barzinho ali. Era tudo lavoura, não tinha nada. João Clara, aqui indo para Dores ali. Então, Espera Feliz urbanizou muito, cresceu muito, tem um comércio robusto, vende muita coisa, certo? Espera Feliz. Se você vamos pegar os municípios Capicutu, Espera Feliz, beleza, Caparaó bem, só que Caparaó não cresce não. Todo mundo que tem um dinheiro lá vem aqui e investe em Espera Feliz. É verdade, o pessoal do Caparaó vieram muita gente para cá. Para cá, né? É porque ali não tem muita condição, apesar que é um município rico, Caparaó. Agora, Alto Caparaó, aí vem o turismo aí também. É um município rico, Alto Caparaó, turismo, café de excelente qualidade, né? Esse cresce bem. Aí o pessoal não vem a investir em Espera Feliz. Mas às vezes você chega, quem que é esse prédio aí, né? É do fulano lá do Caparaó, do Paulinho Xavier do Caparaó, não sei o quê. Da Dona Zélia, irmã do Manel Xavier. Então, o pessoal investe muito aqui em Espera Feliz. É um lugar bom de investir, né? Então, o crescimento de Espera Feliz, a construção de Espera Feliz é muito grande. Vamos lá, Divina, o município cresce bastante, muito loteamento. Orizânia também está crescendo bastante. Fervedouro cresce muito café em Fervedouro. Eu poderia falar em 2 municípios mais ou menos igual, Fervedouro e Miradouro. A área dos dois é mais ou menos a mesma coisa. Miradouro, ele tinha bem mais de 10 mil habitantes, baixou para menos de 10 mil habitantes. Fervedouro, que tinha menos de 10 mil, passou para 10 mil. E você sabe que o fundo de participação dos municípios até 10 mil é uma coisa. Então, município que tem 2 mil e 8 mil é a mesma coisa. Até 10 mil. Acima de 10 mil aumenta muito a participação. Então, o município que está acima de 10 mil e baixa disso, aí o Mirador deve ter perdido 400 mil reais por mês de fundo de participação, por ter baixado para baixo de 10 mil. Então, por que a diferença? Fervedouro tem mais café do que Mirador. Os dois estão ali na beirada da Rio Bahia e tal. Orizânia, não é isso? Todos esses municípios da região têm crescido bastante. Agora, o pessoal tem plantado bastante café e a preocupação do povo é com a falta de gente. Isso aí não tem jeito de melhorar não, tá? Isso é o grande gargalo. Mas não vai melhorar não, né? A tendência é isso mesmo, é piorar. Olha aqui, a Zona da Mata, que tem 143 municípios, 64 municípios esse ano teve queda na população. Como é que vai melhorar? As pessoas antigamente vinham para a cidade e ia trabalhar na roça. Hoje o pessoal vem aqui na cidade, ele se envolve no comércio de Espera Feliz, se envolve na construção civil e não volta muito fácil para roça. Então aí o produtor ele vai ter que aumentar a produtividade da lavoura dele, ter lavoura mais fácil de ser colhida. Às vezes ele pode até diminuir a lavoura de café. Ele tem uma lavoura lá que dá 20 sacos por hectare. Ele reduz ela para metade com 40, vai produzir a mesma coisa, mas muito mais fácil. Um custo de produção menor. Custo de produção menor. Então, é isso que nós esperamos que aconteça. O nosso produtor, ele nunca vai abandonar a lavoura. Agora, outra coisa que nós tínhamos que conversar é a respeito da qualidade de café. Até o 1986, a nossa região, a Zona da Mata do Espírito Santo, era considerada como produtor de café de segunda categoria. Café
Rio e Rio Zona. O próprio governo botava isso. Em 1986, você sabe quantas sacas deu de café em Minas Gerais? 4 milhões de sacas. Não deu quase nada. Seca, uma seca violenta em 84. Baixou a produção do café demais. O pessoal do sul de Minas veio aqui na Zona da Mata, que a Zona da Mata a seca não foi tão violenta. Até chegou um camarada lá, desceu de avião em Carangola. Aquele aeroporto de Carangola, nunca descia avião lá, né? Desceu de avião, tá? Aí o pessoal procurava lá, o IBC na época, né? E o rapaz era até... a mulher dele era sobrinha de um rapaz que trabalhava no IBC. Foi lá, e aí nós trouxemos ele aqui para Espera Feliz. Ele começou a manter contato aqui. Na época a nossa cooperativa estava começando. Aí ele começou a ver que tinha café de boa qualidade. Porque café é muito relacionado à altitude. Quanto mais alto, melhor. Aí ele começou a descobrir uns cafés, selecionar. Aí o Chico fala, como é que era o pagamento dos cafés? Era mais do que o normal? Muito mais. Renato, me lembro muito bem, quando chegou aquela Kombi alaranjada lá na cooperativa do Paraíso, eu trabalhava lá. E, de repente, já desceu lá 4 personagens que eu nunca tinha visto. Sou Gerson Procópio Ribeiro, o provador da Expressul, o Bico de Ouro de Varginha. O Sou Armando Barbudinho, né, lá de Carangola, e 2 filhos do exportador, Sou Adalto Marques de Paiva. Então chegaram, se apresentaram como tais, né, e falaram da intenção deles de comprar café aqui, que estavam precisando de café de qualidade, e eles sabiam que aqui tinha café de qualidade. Então, perguntei para eles, café de qualidade? O que é café de qualidade? A gente não conhecia café de qualidade aqui naquela época. Eles falaram, não, vocês têm aí. O café tem uma classificação por bebida. Tem o café Rio Zona, o café Rio, o café Riado, o café duro. Então, a gente classifica pelo sabor, pela bebida. O senhor tem algum café aí? Me perguntou. E tinha lá, no depósito da cooperativa, 36 sacos de café lá do Ademir Borges. Então eu fui lá, mostrei para ele. Ele pediu licença, pode provar o café do senhor? Falei, pode. Aí furou lá a sacaria toda. Aí ele abriu a Kombi, né? Montou lá o stand dele. Tinha lá a mesa de prova, tinha um fogãozinho a gás lá, um fogareiro. Tinha toda a infraestrutura. Tinha mesinha, trouxe para fora, as peneirinhas e fomos classificar o café. E eu fiquei ali perto dele, conversando com ele e vendo o procedimento. Quando ele terminou ali a prova, aí eu olhei para ele e falei, e aí? O que o senhor tem para falar para mim? Ele falou, esse café é bom, esse café serve para nós. Aí eu perguntei, e o din-din? Ele falou, esse café serve para nós por R$136. 136 mil na época, o saco. E naquela época o comércio aqui estava 95, 100. Então, naquele momento ali, tem uma diferença de 30% a 35%. Aí ele me perguntou, você vai vender o café? Eu falei, vender eu não posso, porque ele é de produtor, né? Mas eu vou mandar buscar o dono do café aqui agora e nós vamos conversar, ver se ele vende, se ele quer vender. Aí eu pedi o João Carubini, que trabalhava com nós lá na cooperativa, eu falei, vai lá no Ademir, conta essa história que você viu aqui, pede ele para vir aqui, e vai no Tarcísio também, que o Tarcísio era o presidente da cooperativa e morava lá. Então o Tarcísio foi o segundo homem a saber de qualidade de café lá no Paraíso. O primeiro foi eu. E aí o Ademir veio. Chegou lá, conversamos, fechou o negócio. E pronto. E aí o Ademir foi para casa rindo à toa que tinha vendido o café mais caro da vida dele. E aí o Tarcísio fechou as negociações, né, com a Expressul para montar uma base lá na cooperativa. Então eles vinham aqui pro hotel de noite, à tarde, e de manhã cedo eles iam para lá. Abria a sala de prova e aí a notícia correu, né? E aí começou aquela festa
Filho, chegava de manhã lá, tinha 5, 10, 15 produtores lá com a amostrinha de café para provar. E começou a divulgação do café de qualidade e disseminou também nos municípios vizinhos. E o nosso café era tão discriminado, Renato, lá no sul de Minas, que não podia mandar o café nosso aqui em caminhões nossos, no sul de Minas. Eles mandavam um caminhão de lá, embatendo carroceria para cá para levar o café. Tá entendendo? Então, quando nós fomos levar o primeiro café capixaba ali da orla do Rio Preto, tinha café do José Milanês, tinha café do Hélio Serafim Cines. E nós falamos com esse café aqui é de associar nós, mas é do Espírito Santo, que tinha que pagar o ICM para atravessar para cá. O Sr. Gerson não quis nem ver o café. Não, isso aqui é do Espírito Santo, isso aqui é subgrupo, isso é café ruim. Aí eu falei para ele, Tarcísio, Sr. Gerson, prova esse café. Aqui a única coisa que separa aqui o Espírito Santo é o rio. Mas aqui, a temperatura aqui é a mesma coisa. O mesmo ar que corre aqui, corre lá. Aí nós insistimos com ele, ele provou. Ele provou o café e aprovou o café do José, do Hélio. O café era excelente, café de qualidade. E aí ele começou a comprar os cafés do Espírito Santo daquela mediação ali, que enquadrava no perfil do café que eles queriam. Mas a discriminação era muito grande. Quando, por acaso, tinha que mandar em algum caminhão nosso aqui para sul de Minas, tinha que chegar lá, enfiar lá para o fundo do armazém de galope, descarregar e sair e sumir. Que se os exportadores de lá soubessem que aquele café da firma tal veio daqui, ele era discriminado lá no sul de Minas. Então você vê que essa questão da qualidade, o pessoal sabia que tinha qualidade, mas ele queria que a fama continuasse ruim para ele ir aproveitando aquilo de bom. Exatamente. É isso que acontecia. O próprio IBC fazia os técnicos do IBC e tal, o provador, classificava café e achava que tinha café bom, né? Então, nós agradecemos ao Chico Heitor pela participação dele aqui nessa história da cafeicultura da zona da mata de Minas Gerais, que é uma história de muitas lutas, muitas frustrações, mas muitas vitórias e muita engrandecimento. Então, um bom dia a todos nesse dia. Bom dia, Renato. Obrigado pela oportunidade que você me deu aqui de participar do seu programa. Bom dia, comunidade. E numa outra oportunidade, quem sabe, se você me convidar aqui, a gente tem mais algumas histórias para contar sobre a cafeicultura no Brasil. Bom dia. Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.